Vamos entender um pouco sobre por que em alguns momentos parece que a sua prosperidade, o dinheiro não fica nas suas mãos, porque ele escapa, parece, pelo vão dos seus dedos, mesmo com trabalho. O que pode ter acontecido em que padrões se repetem, sofrimento se repete na tua vida? Chegou um tempo, um momento que o conhecimento ele está chegando a todas as pessoas. E dentro da nossa vida, se nós estamos passando por padrões de limitação, de sofrimento, ele não é o acaso. Existe uma legalidade sistêmica que na nossa vida deve ser olhado com muito carinho. Traumas que não são curados, feridas abertas e pactos silenciosos com a pobreza, com comandos, com afirmações definidas, principalmente pela sua criança interior, quando você era criança também, em que você vivenciou cenas que talvez adulto você não lembre, mas esse comando, essa programação está aberta e latente na sua alma. Foi uma programação e uma definição, um script de vida que a sua criança tomou de como seria a sua vida através do sofrimento que ela vivenciou. Pois todo trauma que não é curado, ele fortalece uma ferida espiritual que abre espaço e brecha, que nós chamamos, da legalidade e autorização para espíritos de medo, de escassez, de vergonha, de insegurança, de tristeza, de não merecimento, de indignidade, de frustração, abertura à raiva, a diversas emoções e sentimentos que vão te trazer sofrimento na alma. A psicologia baseia-se isso no trauma, ela chama de trauma. A Bíblia chama de legalidade espiritual. A constelação chama de campo de exclusão, onde ainda se houverem excluídos no seu sistema pessoas que não forem olhadas, a sua vida não vai avançar da maneira como você almejava. E se nós não curarmos essa ferida, o dinheiro que entra na sua mão, aqui está o grande segredo, ele escoa, escapa, ele foge, esse dinheiro não fica, ele escoa, não conseguimos manter o dinheiro, multiplicar, transbordar, confiar que o dinheiro vai vir com facilidade, é uma vivência do medo, da escassez. Mas grande parte disso se baseia na sua relação com seus familiares, com a base familiar. Porque quando eu cresço num lar que eu não tenho provimento, não tenho sustento, com ausência e desconexão da figura paterna, cresço com sentimentos e sensações de abandono, de rejeição, de invalidação, de desvalor, de injustiça perante a vida, porque se eu não fui cuidado, zelado pelos meus entes mais importantes, que eram as figuras que deveriam me proteger, que eram os meus pais, me guardar, e se eu tive um pai patológico, com psicopatias, com outras situações na minha relação familiar, eu cresço com essa sensação de não ter provimento. Eu também posso ter perdido essa confiança no Pai maior, que é o nosso Deus Pai. E dentro da constelação, o nosso Pai, ele representa o mundo do sucesso, da conquista, da realização, do dinheiro, da ordem, do realizar, do impor limite para as pessoas, da fala, da boa comunicação, da autoridade, da realização,
da impulsividade para a vida, na certeza que você nasceu para viver a sua vida em expansão, em abundância, e essa desconexão faz que, principalmente a sua fonte de provisão, ela seja cerrada ou não haja prosperidade. Mas, quando nós voltamos para o alinhamento, nós conseguimos projetar em Deus esse Pai maior que nunca falha, pois é um Pai que sabe que nós precisamos de tudo antes mesmo que nós venhamos a pedir esse Pai. Está em Mateus, versículo 6, capítulo 8. E que nos dá a fé e a segurança. Mas quando eu tenho essa imagem falha, o medo toma conta, a incerteza toma conta, a incerteza do futuro, você fica numa sensação presente de angústia, de ansiedade, de falta de fé. E se você vive situações de escassez, não existe um acaso. Chegou o momento em que você pode quebrar e romper todas essas amarras, destruir essas causas ocultas que estão dentro do seu sistema familiar, porque são os padrões que se repetem, que a psicologia explica isso, que é criado através da sua mente, do seu padrão mental. A pergunta que nós devemos fazer sempre: o que ainda está dentro de mim, que está preso a uma história de dor, que me impede de viver? A riqueza, a abundância, a alegria, a felicidade, a prosperidade que já me foi dada por direito divino, prometida há séculos atrás? E o que te mantém na escassez? Problemas vividos na família, essas heranças invisíveis, pois a maldição passa dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Então, toda a legalidade que os pais, avós, bisavós fizeram pode sim estar vivenciada na tua vida, além de você dar legalidade, porque a alma sistêmica da criança, ela entra numa dor projetiva, numa postura que nós chamamos de posturas infantis de Salvador. Se minha mãe viveu isso, eu também vou viver. Eu também devo sofrer, porque é um padrão, é uma repetição, é isso que eu aprendo, então isso é o correto. Se meu pai não teve sucesso, eu também não posso ultrapassá-lo. Não posso ultrapassar o ganho da família, compreendem a necessidade de você fazer a constelação para a harmonização familiar? Então, toda dor, todo trauma, como nós já citamos nessas esferas, e dentro da constelação isso se chama lealdade sistêmica inconsciente, então eu estou repetindo um padrão familiar de lealdade, repetindo um comportamento mesmo destrutivo e que eu conscientemente fale, eu não quero mais. A alma sistêmica sua, ela repete esse padrão e isso faz com que você dê essa legalidade. Então, todo trauma não curado, ele vai se tornar assim uma fortaleza, uma abertura espiritual, onde além disso entra o reino espiritual, os espíritos também na parte espiritual, não só física, não só emocional, que vai atuar no medo, na escassez, na vergonha e diversos outros sofrimentos, como já citado anteriormente. Como nos curamos? Fazendo o tratamento com a constelação, entrando em harmonia e você resgatando a sua comunhão com Deus, curando essa imagem desse Deus Pai, pois Deus que está nos céus, Ele nos amou e nos chama para viver uma vida com Ele. Peço que você coloque a mão no seu coração. Pai, Deus eterno e amado, reconhecemos a Tua grandeza na nossa vida, Senhor. Esse realinhamento da importância de estarmos em comunhão com o Senhor a todo tempo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e a todos que nos têm ofendido.